Boa noite, boa noite. Quis começar com um fundo musical hoje para nós falarmos um pouco sobre luto. Enquanto eu aguardo vocês, espero que vocês consigam ouvir um pouco dessa música de fundo, que se chama A Saudade é uma Estrada Longa, do Almir Sater. Quem quiser ouvir ela inteira depois, vale muito a pena. Tenho ouvido ela infinitamente nos últimos dias. E hoje nós vamos falar então sobre as 5 dimensões do luto. Vou aguardar mais um pouquinho vocês chegarem. Quem quiser tirar dúvidas, nos comentários aqui, aproveita que é o momento de nós falarmos de uma forma mais próxima sobre o processo de luto. Então, eu sou Isadora, psicóloga, faço parte aqui do programa Vale Lutar, onde todos os meses nós fazemos grupos de apoio gratuito para atender não só as pessoas do memorial, do Vale da Saudade, mas também todo enlutado que chega aqui até nós. Então, se você é uma pessoa enlutada, conhece alguém, divulgue, Divulgue a nossa página, divulgue os nossos projetos, porque tem um amparo e uma importância social muito grande, Vamos falar então um pouco sobre luto, mais especificamente sobre as dimensões do luto. Então, o luto, enquanto um processo natural que chega após uma perda muito significativa, Quem já acompanha a página já deve ter visto, através também do nosso podcast, que nós nos enlutamos não só pela perda de alguém devido à morte, essa morte biológica, mas também por outras perdas que nós temos ao longo da vida. Rompimento de relacionamentos, perda de emprego, processo de adoecimento. Então, inúmeras perdas ao longo da nossa vida nos leva a um processo de luto. E o luto, enquanto esse rompimento, essa mudança na vida, ele vai nos afetar de uma forma completa, porque nós somos um ser completo. A nossa existência, a nossa essência, ela não é só emocional, ela não é só física, Ela é uma unidade física, espiritual, social, cognitiva. Então, quando você passa por um processo de luto, todo o seu corpo, todo o seu organismo sente essa perda, sente essa falta. Observa aí você que está vivendo luto, e se você quiser comentar aqui, vai me ajudar também nessa live. Se depois da perda você passou a sentir dores no corpo, dor de cabeça, dor no estômago, ansiedade, dificuldade para se sentir segura diante do mundo. Então, tudo passa a ser mais perigoso, Você passa a ter uma desconfiança em relação ao mundo. Porque a perda, ela nos deixa nessa posição de desamparo. Então, além dessas alterações emocionais, além da tristeza, da solidão, do vazio, que é muito comum de sentir no processo de luto, principalmente no luto inicial, nós também temos outras reações. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como o luto afeta 5 dimensões do nosso organismo. Vamos começar então pela dimensão emocional. O que seria a dimensão emocional, Oi, Nívia, boa noite, querida. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Diego, Carla, Elinete, boa noite, minha querida. Elinete falando das dores, Dor de cabeça, dor no estômago, sensações estranhas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Começando pela dimensão emocional. Quando se perde alguém, aqui nós vamos concentrar nessa perda, na perda de alguém por morte, Mas sabemos que o luto acontece por outras perdas e rompimentos. Mas quando nós perdemos alguém por morte, o primeiro impacto costuma ser o choque, o desamparo, a dificuldade de acreditar que aquilo é real, não é mesmo? A gente fica perdido, parece que a qualquer momento essa pessoa vai voltar, Parece ser um pesadelo
ou uma brincadeira ridícula, né? De que isso está acontecendo. Então, esse impacto emocional inicial, ele nos faz com que nós sintamos tristeza, solidão. Que mais, gente? Quero ouvir vocês participando. Quem mais pode dizer das suas reações emocionais diante do luto, né? Tristeza, solidão, a sensação de não ser acolhida, né? O desespero por não ter essa pessoa e por não conseguir ter acesso mais a essa pessoa. Além do emocional, o físico, a raiva, muito bem, Elaine, muito bem lembrado. A raiva, a revolta, o sentimento de injustiça por isso ter acontecido, né? A culpa são emoções muito comuns no processo de luto, principalmente inicial, né? E dependendo do tipo de perda, de como foi essa perda, essa morte, esses sentimentos podem aflorar mais, né? Eles podem se intensificar mais ou menos. Perdas, por exemplo, trágicas, inesperadas, perdas precoces, né? Então, pessoas jovens, isso tende a trazer um senso de injustiça e de raiva, né? De revolta maior. Perdas por conta de crimes, né? Então, tudo isso faz com que nós sintamos isso. Do ponto de vista físico, muitas pessoas relatam a sensação de realmente ter tido o seu coração arrancado do peito, né? Então, uma dor interna, dor nos órgãos, né? A dor visceral, aquela dor que vem de dentro da gente, né? E que é física também. Dor de cabeça, enjoo, né? E ainda nessa questão física, o que pode acontecer também, devido ao cuidado que se tem, ou a falta de cuidado que se tem após a perda, são problemas relacionados ao sistema imunológico. Então, você deixar de se alimentar, né, de comer bem, de ingerir líquido, de dormir bem, tudo isso afeta o seu sistema imunológico também. E isso pode te deixar mais vulnerável a adoecimentos, né, a resfriados, gripes, garganta inflamada, enfim. Por isso que a gente fala tanto desse cuidado, né? Lênia, Viviane, boa noite, minha querida. Meus sentimentos pela sua perda, né? 18 anos, acidente. Então, essas perdas inesperadas e precoces, elas geram um senso de revolta, de que essa pessoa foi arrancada de forma injusta da nossa vida, né? Além dessas dimensões, emocional, física, qual outra dimensão do nosso ser é afetada? Dimensão cognitiva, então, essa que se refere ao nosso senso de inteligência, de memória, de atenção, de aprendizado. Então, é muito comum que talvez você sinta dificuldade, né, para prestar atenção no que está acontecendo no seu dia a dia. Esquecimentos, esquecer chave, esquecer porta aberta, esquecer gás ligado, são situações que podem acontecer. Esquecer, esses dias mesmo eu ouvi, né, um dos relatos na clínica, paciente que percebeu o esposo esquecido em relação à direção do carro. Então, tá dirigindo e de repente precisa parar para tentar se lembrar para onde está indo, né, em que lugar tá. Porque o luto, ele traz esse senso de desorganização interna, de desorganização cognitiva. Então, você pode ter essa dificuldade de estar atenta no dia a dia, né? Por isso que é importante, desse momento inicial do luto, você tentar tirar sobrecargas. E eu sei o quanto isso é difícil, porque com o processo de perda, o que acontece às vezes é o contrário, é de você se sobrecarregar, porque você passa a executar funções que eram dessa outra pessoa, você precisa resolver burocracias que antes não existiam, né? Então, ao invés de tirar uma carga nesse momento, acaba que você é sobrecarregada. Então,
quanto mais você poder ter pessoas para te dar um suporte nesse processo inicial do luto, melhor é para você se reorganizar diante da vida. Alguém já sentiu essa dificuldade de prestar atenção, de memória, de aprender coisas novas diante do luto? Além da dimensão, né? Nós falamos da dimensão emocional, a física e a cognitiva. Dentro dessa dimensão cognitiva, a memória, ela é fortemente afetada, né? Porque o luto, apesar de ser um processo natural da vida, ele não é nem um pouco simples, né? Ele traz um rompimento e lacunas na sua memória. Então, você pode ter muita dificuldade de lembrar das coisas ou ficar lembrando só de um momento da história com essa pessoa. Por exemplo, só do processo de adoecimento, de internação, só dos momentos finais, né? E ter dificuldade de lembrar de outros momentos. A Elaine falou, esquecimento por aqui temos. E como, né, Elaine? Como que muda esse processo de organização nossa, interna e externa, de rotina mesmo, porque geralmente essa pessoa ela fazia parte da sua rotina, mesmo que não constantemente próxima a você, morando com você, mas ainda assim ela fazia parte da sua vida, seja em ligações, em datas específicas, né, em momentos específicos que essa pessoa estaria com você. E a partir do luto, tudo isso muda, né? A gente não tem mais como recorrer a essa pessoa e encontrar ela novamente, né? Então, além dessas 3 dimensões que nós falamos, emocional, física, cognitiva, nós temos também a dimensão social, que seria esse afetar, né? Essa afetação do luto, esse impacto na dimensão social. Isolamento, então dificuldade para se relacionar com as outras pessoas. Eu escuto muitas pessoas falando desse pavio curto, né, que em alguns momentos a gente passa a ter no nosso processo de luto. Dificuldade de ter paciência com as pessoas, e não porque você ficou chata, né? Não, é porque você tem outras preocupações maiores agora, né? A sua dor nesse momento ela é maior que tudo. Então, às vezes, ficar tentando socializar não vai fazer sentido para você, né? Então, isso pode gerar um isolamento ou até mesmo o contrário. Você passar a sair mais, a ter mais vida social para não pensar e não viver essa dor da perda. Então, percebe que o luto, ele não tem um padrão a ser seguido, né? Ele pode afetar todas as dimensões do nosso organismo, toda a nossa forma de se reorganizar, mas ele não tem um padrão a ser estabelecido e cumprido exatamente. Um outro aspecto, a vida espiritual, então a sua dimensão espiritual também passa a ser impactada a partir da perda. Independente da sua crença, né? Você pode passar a desacreditar nela, a questionar, né, a esse Deus que você acredita. Você pode se revoltar, afinal você pediu tanto, né? Você pediu tanto para que isso não acontecesse, você confiou tanto no milagre e nesse momento você não consegue acreditar ou ver que esse milagre aconteceu, né? Então é natural que aconteça também esse processo de mudança nas nossas crenças. E também passar a buscar outras crenças. Tem pessoas que passam a não necessariamente desacreditar ali na sua religião, na sua crença, mas a buscar outros entendimentos espirituais que possa consolar. Eu já vi muitas pessoas dentro do atendimento, do processo clínico, né, que saiu de uma religião e passou a seguir, a aprender sobre outra,
porque aquela era capaz de trazer alguma resposta para ela naquele momento, de trazer alguma esperança, algum conforto importante naquele momento. Então, isso também pode acontecer, né? Perguntas, gente. Alguém quer compartilhar a experiência? Sentiu que a vida foi impactada em todas essas dimensões que eu falei aqui? Física, emocional, cognitiva, social, espiritual, né? E não é uma de cada vez, é tudo ao mesmo tempo. Por isso que o luto é tão desorganizador. Quando a gente fala no processo de luto, nós trazemos ele enquanto um processo cruel de aprendizagem, porque você passa a aprender, né? Todos os dias você precisa aprender a viver sem essa pessoa. Não é algo que você se inscreveu, né? Não é um curso que você pediu para participar, que você se inscreveu, não. É algo que a vida jogou para você e que você nem tem poder de decisão, de escolha, né? A única opção que lhe resta nesse momento é aprender, né? A viver sem essa pessoa, buscando formas de se sentir conectada com ela, né? Não é fácil, é um grande desafio. Laura, minha mãezinha partiu, eu tive até um princípio de infarto. Sinto muito, minha querida. Tem alguns estudos sobre lutos, não sei se vocês já ouviram falar, da síndrome do coração partido. Então, muito antigamente, o luto ele era considerado uma doença. Hoje em dia não, né? Luto não é doença, luto é processo natural. E quando eu digo natural, não significa que não tenha o que nós fazermos, ou que seja simples, ou que vai, né, naturalmente aparecer e desaparecer. Não é isso. Mas natural no sentido de que todos nós vamos passar em algum momento. Faz parte da nossa natureza, assim, lutar, né? Mas muito antigamente, lá no início dos estudos sobre luto, alguns estudiosos acreditavam que o luto era uma doença, porque existiam vários casos de pessoas que após a perda de alguém desenvolvia, né, algum problema do coração, enfim, a ligação que eles faziam naquele momento, né? Que as pessoas morriam da síndrome do coração partido. Hoje em dia, o luto ele não tem essa relação direta, mas a forma como a gente passa a viver após o luto pode influenciar na nossa saúde. Então, pode sim, a partir dos nossos comportamentos depois da perda, né? A gente desenvolver certas condições de saúde. Pessoas que passam a ter comportamentos que a gente fala de disfuncional para lidar com a perda. Ingerir álcool, né? Comer muita bobeira, se isolar demais, né? Não interagir nada, não se alimentar, fumar, ingerir outras drogas, medicações a fim de fugir, né, dessa dor. Tudo isso pode causar condições de saúde que não são favoráveis, né? Elinete, eu sinto que não consigo mais dar continuidade. Tô tendo muita dificuldade em tudo, até em relação ao meu casamento. Sinto-me perdida sem saber o que fazer. Sim, minha querida, infelizmente, essas dificuldades, elas são reais, né? Não é porque você não sabe lidar. Ninguém sabe lidar com o luto. O luto é um processo que a gente aprende a lidar conforme a gente vai lidando, conforme a gente vai se movimentando dentro desse processo. São as tentativas, né? Eu falo que são tentativas e erros. Você não sabe o que vai dar certo e o que vai ser bom para você nesse luto, dentro de comportamentos seus, né? E isso pode trazer muitas dificuldades, né? Dificuldades no relacionamento, porque às vezes a outra pessoa não vai compreender a sua dor, ou vai compreender, vai ter uma preocupação com você, mas vai querer que você saia desse estado, né? E não é tão simples. E a continuidade da vida
independente do nosso movimento, eu falo que a vida ela continua, né? O mundo continua girando, a vida continua seguindo. E isso também traz um senso de estranhamento muito grande após a perda. Porque parece que a gente não está em consonância, né, com o mundo. Parece que a gente não está num ritmo normal das coisas. É um processo de autoconhecimento. O luto, ele nos convoca para nos reconhecer. Porque agora você é uma outra pessoa. Você não é a Elinete de antes. Consequentemente, você não vai ser a mesma esposa de antes, né? Você vai precisar conhecer quem é você agora a partir dessa perda. E isso é complexo, não é de um dia para o outro, precisa ser cuidado, precisa ser muito refletido, precisa de ações que nem sempre você vai ter consciência, né? Em alguns momentos você vai precisar de um suporte de pessoas, de profissional, para poder lidar com tudo isso. Minha dor é infinita, a minha fé em Deus me ajudou a encarar o luto de uma forma positiva, Ana. Isso mesmo, Ana. Pode acontecer isso também, né? A nossa fé, a nossa religião, inclusive acho que a gente podia fazer uma live só sobre isso. Quem quiser, depois podia comentar para nós ali se você quer uma live sobre luto e espiritualidade, que eu acho que daria muito assunto. Mas a nossa fé, a nossa religião, a nossa espiritualidade, ela pode ter um papel positivo também na forma como a gente enfrenta o luto, porque são as nossas crenças. Então, se você tem uma fé, uma crença que acredita que a morte não é o fim, te dá uma esperança, né, de alguma forma, de que será possível reencontrar essa pessoa. E isso pode gerar algum conforto, né? Assim como tem crenças que não acreditam nisso. Então, cada um encontra essa forma de continuar, de ter um sentido, né? Eu perdi meu filho há 3 meses em um acidente e acabei entrando em crise de ansiedade. Parece que tudo lembra meu filho. Querida, não sei como é seu nome, aqui tá Lemes, não sei se é assim mesmo, mas 3 meses de perda é muito recente. A ansiedade vai estar à flor da pele, porque a perda nos gera ansiedade, né? Aquilo que nós falamos bem no início aqui do nosso encontro. É como se você visse o mundo de forma crua, né? O mundo passa a ser imprevisível e perigoso. Ainda mais você que perdeu, né, um filho, que a gente já tem esse entendimento que é antinatural, né? Um filho ir primeiro. E no acidente, então, de uma forma trágica, né? Uma forma que ele foi levado, arrancado, né? Não foi um processo, e não que seja mais fácil ou mais simples, mas às vezes no processo de envelhecimento, de adoecimento, a gente vai amadurecendo a ideia e entendendo essa partida. Diferente de um momento que tudo estaria perfeito para aquela pessoa, né? Uma pessoa jovem, tão viva. Então, esse Lourdes, né? Bem-vinda, Lourdes, no nosso espaço. Esse luto, ele é muito recente, a ansiedade agora ele vai estar à flor da pele. E precisamos cuidar e entender essa ansiedade para você compreender como ela está te afetando no dia a dia, né? O medo de perder outras pessoas, o medo de como vai ser esse futuro, o medo de como você vai lidar com isso, né, pro resto da vida. É muita coisa para lidar agora. Gente, aproveito para falar que nós temos grupo de apoio gratuito todos os meses, né? Se inscrevam, tem o link de inscrição aqui na bio. É um projeto muito, muito bacana. Eu que faço as mediações do grupo, né? Então, é um espaço para a gente compartilhar, para tirar essas dúvidas, para estar mais perto, né? Tudo que a gente precisa nesse momento de luto é acolhimento, reconhecimento, né? 6 meses sem meu esposo, 15 anos de casada e hoje vivo com meus filhos.
15 anos, imagina o tanto de história, né, querida? Tudo tá tão confuso, parece mentira. Realmente. É muito difícil a gente acreditar, né, que isso é real. Acho que todas as manhãs você acorda e parece que aquilo não tá certo, né? Então percebam, o luto ele afeta todo o nosso organismo. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Reconheça, né? Você pode. Tem um episódio do podcast que vocês podem ouvir lá no Spotify, também tem no link aqui da bio. Aproveitem, né, a página aqui do memorial. Tem textos, tem blog, tem grupos, tem podcast, né? Um serviço todo gratuito. Às vezes eu vejo pessoas falando, mas eu não posso pagar uma psicoterapia, eu não posso pagar um profissional. E aqui tem, gente, essa oportunidade de você se informar, de você receber acolhimento gratuito, né? E tem um episódio de podcast que eu falo sobre as 5 dimensões e lá tem um documento em PDF para você poder preencher, que é um diagrama para você anotar o que o luto tem te causado nessas 5 dimensões. O princípio da mudança ou de uma intervenção em nossa vida é o conhecimento. Se você não conhecer pontualmente, né, quais as mudanças que o luto tem trazido na sua vida agora, a gente não vai conseguir reorganizar isso. E talvez por um tempo você não consiga identificar, mas fazer esse exercício de parar, anotar, não, o que eu estou sentindo no meu luto? Na dimensão física, emocional, social, espiritual, né? O que eu sinto? Eu já senti isso antes da perda, né? Será que eu preciso procurar algum profissional? Eu preciso procurar um médico para ver essa questão física que eu estou sentindo? Eu preciso procurar um psiquiatra, um psicólogo? Será que eu preciso procurar um grupo de apoio, né? Eu estou precisando de uma rede de apoio. Então, precisa fazer esse cuidado, né, de autoconhecimento, tá bom? Então, esse era o recado, a mensagem de hoje. Compartilhem a live, curtam, comentam o que vocês acharam, o que vocês gostariam, né? Quais outros assuntos para trazer, que nós vamos preparar com muito cuidado e carinho para atender vocês, tá bom? Um forte abraço, nos vemos no nosso próximo encontro.